Nos diz assim Abacuque, capítulo 1, e o versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, nosso culto de hoje, e não só apenas o culto de hoje, mas o tema deste ano, nosso ministério, nossa igreja, é esperança. E quando definimos esperança, podemos às vezes dar várias definições, mais de uma. Mas quando eu olho para a esperança, uma perspectiva espiritual, uma visão espiritual, uma visão teológica, podemos assim definir ou dizer, a esperança, ela é a resposta da fé em Deus à razão. A esperança, ela é a resposta da fé em Deus à razão, de que algo bom vai acontecer na vida de quem espera. Por isso, quando nós falamos de esperança, há várias definições de esperança, e no sentido secular, de um modo bem comum, as pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Porém, quando nós olhamos a perspectiva espiritual para a esperança, a fé em Deus já diz que a esperança, ela não morre. A esperança, ela é alimentada, ela é sustentada pela fé em Deus. E quando se crê em Deus, quando se acredita em Deus, quando se coloca confiança em Deus, a resposta de Deus, ela é sempre positiva. A resposta de Deus, ela sempre vem. E quando a resposta vem de Deus, tudo aquilo que vem de Deus, não existe morte. Tudo aquilo que vem de Deus, não existe fracasso, não existe derrota. Tudo aquilo que vem de Deus, de forma alguma, existe um ponto final. Porque Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Porém, como humano que nós somos, todos nós estamos sujeitos às mudanças naturais, os acontecimentos naturais que acontecem, e principalmente aqueles que são resultados dos erros que o próprio ser humano comete ao longo da história da humanidade. E eu tomo este texto da palavra do Senhor como exemplo para trazer para nós uma resposta de Deus para nossas indagações, para nossas perguntas, para nossas questões, que muitas das vezes toma conta da nossa mente, da nossa razão, e acaba nos frustrando, acaba nos decepcionando e tirando a nossa energia, tirando a nossa força, tirando a capacidade de crer e de esperar em alguma coisa. Pois quando nós olhamos para este texto das Sagradas Escrituras, esse contexto geral histórico, ele nos conta justamente sobre a nação de Judá. Eu posso assim descrever como nação, porque o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Judá estava vivendo um momento
depois que passou uma fase de glória, depois que passou uma fase de avivamento espiritual, depois de um momento marcante na vida, pela manifestação da glória, do poder de Deus, Judá teve um declínio espiritual. E todas as vezes que uma pessoa, ele sofre um declínio na fé, todas as vezes que uma pessoa, ele perde a sua identidade espiritual, a sua vida, em sentido geral, ela entra em colapso. A vida sentimental, a vida emocional, a vida financeira, a vida social, a vida econômica, ela começa também a ir em um declínio muito profundo, e as situações, ela fica fora de controle. E a palavra do Senhor nos mostra nesse texto, que nos dias que Abacuque profetizou para Judá, eles estavam vivendo um colapso, não somente espiritual, como eu acabei de dizer. E a palavra do Senhor nos diz que a circunstância do momento histórico, daquela época, que eu posso afirmar que não é diferente dos dias atuais, mexeu com a fé de Abacuque, mexeu com a vida emocional de Abacuque, mexeu com as suas emoções, e por um momento Abacuque, por um homem de uma grande experiência vivenciada com Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que a sua fé era uma fé inabalável, assim eu posso descrever. Mas no momento, os acontecimentos que aconteciam ao seu redor, tirou o foco da sua vida, porque no meio de tanta circunstância, a melhor maneira que uma pessoa possa escolher para viver e encarar a vida é olhando para Deus, a fonte de sua esperança, fazer de Deus a razão da sua esperança, porque justamente é a fé em Deus que alimenta a esperança, e diz que Deus, ele jamais falhará em dar uma resposta positiva. Porém, Abacuque, ele deixou de olhar para Deus. Em um momento da sua vida, ele tirou o foco de Deus. E todas as pessoas que tiram o foco de Deus, acontece com elas, como aconteceu com Pedro, enquanto ele estava andando sobre as águas do mar da Galileia, em direção a Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para o vento que soprava forte, começou a olhar para as ondas que subia, a sua fé diminuiu, como que esfriou, e Pedro começou a afundar nas águas do mar da Galileia. Todas as pessoas que desviam o seu foco de Deus, ele começa a sentir o reflexo das adversidades, das injustiças, do ódio que domina nesta esfera terrena. E justamente isso perturba a alma, isto fere o sentimento, isto rouba a alegria, isto tira a paz de espírito, isto tira a segurança, isto traz intranquilidade na alma, no espírito, e a pessoa começa a ficar desesperada nesta vida. E muitas das vezes é numa circunstância como esta que as pessoas deixam de fazer perguntas tão infantis como sempre se faz. Como uma criança na sua inocência, ele começa a perguntar, e faz pergunta tão inocente: por que que o pássaro canta? Por que que a torneira sai água? Por que que a lâmpada acende? Mas quando as pessoas muitas das vezes
passa a fase da infância, ele começa a perguntar: por que o mal existe? Por que o homem, ele não ama, ele odeia? Por que a justiça não prevalece? Qual a razão da justiça não prevalecer? E estas questões dominavam a mente e a emoção de Abacuque. E Abacuque então, ele pergunta para Deus: Deus, eu olho para este cenário e eu não te vejo aqui. E por que não te vejo? Porque o juízo sai torcido. A injustiça prevalece. Por que o mal existe? Por que homens tão justos, tão honestos sofrem? Por que pessoas tão fiéis, que dedicam a vida a ti, morrem doente de câncer? Por que uma pessoa que é tão fiel perece na porta dos hospitais? São perguntas que se faz, e quando essas perguntas não vem uma resposta, porque muitas das vezes a resposta, ela não vem para satisfazer aquilo que a sua alma pergunta, aquilo que o seu intelecto interroga. Muitas das vezes são perguntas como esta que começam a afligir a sua alma. E é nesta hora que muitas das vezes as pessoas perdem a vontade de viver. Eu trabalho, eu sou honesto, eu pago meus impostos, eu ando certo, mas não existe justiça para mim. E a pessoa começa a angustiar, ele começa a perder a esperança. Ele diz: não tem jeito, não adianta esforçar. E parece que no meio de milhões de pessoas, eu sou só o único que quero andar certo e quero andar honestamente. Aí eu tenho duas opções: ou eu vou perecer, continuar andando honestamente, ou vou ter que me adequar ao sistema. Mas lá no fundo da alma há um clamor. Lá no fundo da alma diz: Deus, onde tu estás, que não vê tudo isto? O Senhor parece que colocou uma venda nos olhos e não está vendo o que está acontecendo. E a alma se aflige, entristece, você se aborrece, você perde o ânimo, perde a coragem, perde a alegria, perde a vontade de viver, perde a vontade de lutar. É este momento que as feridas se abrem. É este momento que começa a sangrar lá no interior. É este momento que muitas pessoas ficam angustiadas e às vezes até formulam uma pergunta e diz: vale a pena viver neste mundo? Vale a pena viver? Abacuque vivia este momento da sua vida. Abacuque sentia triste, ele sentia abatido, ele estava completamente tomado por uma ansiedade provocada pelas circunstâncias as quais ele estava vivendo nela. E ele ora, e ele pergunta a Deus, e ele quer de Deus uma resposta, como você e eu sempre esperamos uma resposta de Deus. São nossas indagações, são interrogações que existem no nosso interior, e perguntamos a Deus: por que Deus? Eu quero te dizer que eu glorifico a Deus. E talvez você pergunta: qual é a razão, pastor, do senhor glorificar a Deus? A razão de eu glorificar a Deus é porque este texto me revela quem é Deus. Este texto, ele me revela quem é Deus. O que Deus é por você, o que Ele pode fazer por você.
embora existam muitas perguntas, como eu já disse aqui, como, quando, por quê? São perguntas que muitas das vezes nós não encontramos resposta que satisfaça ela. Mas quando nós olhamos para Deus e descobrimos quem é Deus, há uma resposta para a sua alma. Deus não te deixa sem resposta. Deus tem uma resposta para o seu coração. Deus tem uma resposta para a sua razão. Eu tenho certeza que Deus pode preencher e Deus pode te dar uma resposta nesta noite que realmente vai satisfazer todas as suas interrogações, porque Deus, Ele é um Deus fiel, justo e poderoso. A palavra do Senhor, ela nos fala que Abacuque, em um momento da sua vida, ele ficou tão abatido. Os pensamentos de Abacuque, eles não conseguiam flutuar. A mente de Abacuque, ela não conseguia processar além do material. Lembrando que a Bíblia sempre nos diz: buscai as coisas que são de onde? Que são de cima, e não as que são daqui de baixo. Aqui de baixo são temporais, aqui de baixo é passageiro, aqui de baixo é perecível, aqui de baixo tudo acaba. Mas quando se busca aquilo que vem de cima, é permanente, é eterno, não acaba, não perece. Então, a mente de Abacuque, por um instante da sua vida, ela deixou de processar as coisas que vêm de cima. Ela processava as coisas que são materiais, que são terrenas. A sua mente passou a envolver justamente com as coisas daqui de baixo. Mas em um determinado momento, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele toma uma decisão. Parece que eu vejo num momento circunstancial, crítico da vida de Abacuque e de Judá. Deus do seu trono, Ele toma uma decisão. Deus se levanta no seu trono. E quando Deus se levanta lá no seu trono, Deus chama a atenção de Abacuque. Disse: Abacuque, eu quero falar para ti. E eu quero que você entenda o que eu vou falar para você. E a mensagem que eu quero transmitir a ti, que ela não fique só para você, mas para todas as pessoas. E Deus então começou a falar com Abacuque no versículo 2 do capítulo 2, dizendo: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu quero que você entenda que no meio da tormenta, no meio da turbação da mente e do coração, no meio do caos, Deus sempre tem uma resposta para o seu coração. Esta é a razão da esperança alimentada por uma fé em Deus. Esta esperança não murcha, não morre, não acaba, não perece. Porque mesmo no meio do caos, a sua fé em Deus, ela alimenta esta esperança, dizendo: Deus está vindo em sua direção. Deus está manifestando em seu favor. Tenha calma, tenha paciência,
Por isso que a esperança, ela é uma resposta positiva de Deus para o coração de todos aqueles que realmente colocam a sua fé em Deus. Entenda que você é capaz de superar os momentos mais difíceis da vida. Entenda que você é capaz de fazer grandes conquistas na sua vida, quando você firma a sua fé em Deus. Esta fé, ela é a resposta de Deus para a sua esperança, dizendo para você: eu não te deixo só. Eu não te deixo sem resposta. Eu tenho uma solução para ti. Eu tenho uma resposta para a sua carência. Eu tenho uma resposta para a sua necessidade. E para concluir aqui, a palavra do Senhor nos diz: porque a visão ainda é para um tempo determinado, e até o fim falarás, e não mentirás. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eu quero que você exercite a sua fé, para que a sua esperança seja renovada nesse culto. Diga para quem está perto de você com todo carinho: espera um pouquinho mais. Ainda que a frigideira esteja tão quente e te fritando, espera um pouquinho mais. Canamachurianto calamacai. A resposta de Deus está vindo em sua direção. A circunstância da vida, tudo conspira contra a sua esperança, dizendo que não vai acontecer, que não adianta você lutar, que não adianta você esperar. Mas a fé em Deus está dizendo: Deus está vindo em sua direção esta noite. Alamachurianto calamacai. Deus está dando uma resposta positiva para você. Renove a sua esperança em Deus. Alimente a sua fé. Esta noite é noite de uma resposta de Deus para o seu coração, para a sua ansiedade. Acalme, tenha fé, tenha esperança e tenha paciência para esperar a hora certa de Deus. Eu convido esta igreja a colocar-se de pé. Eu quero pedir a Edilane e a irmã Neide para preparar, para louvar o Senhor com aquele hino de novo, por favor. Meus amados irmãos, eu vou fechar e vou concluir esta mensagem aqui. E olhe aqui para mim. Abacuque, ele, no momento da sua vida, eu repito aqui para você entender, ele perdeu o foco, ele tirou o foco de Deus. E ele passou a focar a sua mente nos acontecimentos. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Se você basear a sua vida nos acontecimentos políticos, sociais, religiosos desta época, você entra em desespero. Eu luto. Eu vou confessar uma coisa para você, eu não tenho muito tempo, meu tempo é pouco. Eu luto como pastor, estou falando como ministro, e o que eu estou falando é para a grandeza e glória do nome do Senhor, para mim não vivenciar problema dos outros, senão eu morro antes da hora. Mas se você começar a absorver os problemas dos outros, e se você começar a olhar e começar a vivenciar os problemas dos outros, você entra em desespero, você perde a fé, você perde a calma, você desiste. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Mas foi preciso de Deus chamar a atenção de Abacuque lá do céu e disse: eu tenho uma mensagem para você. Você espera. E eu quero te falar aqui. Foi essa mensagem que moveu o Martinho Lutero.
Foi esta mensagem que foi o combustão para a fé de Martinho Lutero. E Deus então disse para Abacuque, escreve aí, e diz assim: eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele não perece, enquanto o fogo queima à direita, queima à esquerda, enquanto o terremoto acaba a sua retaguarda, enquanto a tempestade sopra à sua frente, você vai caminhando pela fé, e diz: eu vou vencendo pela fé, eu vou vencendo, eu vou superando, eu vou vencendo. Levante a sua mão e profetiza para você mesmo, que você vence pela fé, que você supera a crise pela fé, que Deus tem uma vitória para você, que Deus te sustenta. Deus renova a sua fé, Deus renova a sua esperança, Deus te cura esta noite. Talvez você está sensível aos acontecimentos desta vida, ao sofrimento, às dificuldades, às crises, à adversidade que vem sobre ti para te abater, para roubar o seu ânimo e a sua fé. Mas esta noite Deus está falando que Ele consola a sua alma, que Ele cura você, que Ele alegra a sua alma. Levante a sua cabeça, você é capaz de vencer, você é capaz de superar. O Espírito Santo de Deus te toma pela mão nesta noite e te diz: eu caminho com você nestas horas difíceis da sua vida. Entenda que o Espírito Santo está te tomando agora. Abacuque, ele sai da dúvida, ele sai da incerteza, ele sai da insegurança, e Deus transporta Abacuque e leva ele para uma outra dimensão. E daqui a pouco Abacuque é renovado, o Espírito Santo renova. E sabe o que Abacuque fala? Abacuque confessa que houve uma mudança lá dentro na sua razão. A esperança diz para ele: Abacuque, espera em Deus. Deus não falha com você, você não vai perecer. Tudo pode acabar, mas você não acaba. Eu te sustento, eu te livro, eu te guardo, eu te protejo. Quantos creem na proteção de Deus, no livramento de Deus, na bênção de Deus na sua vida? Glorifica Ele, porque esta noite é noite de Deus abençoar a sua vida. Você vai sair deste tempo abençoado por Deus, como Deus abençoou Abacuque. Aí a palavra do Senhor nos diz: e ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Ele ouviu Deus. Quantos podem ouvir Deus falar com você? A emoção dele estremece. Lá no seu interior, ele recebe a palavra de Deus. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Aí diz assim: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Descanse eu no dia da angústia. Parece que eu vejo Deus preparando uma cama, mas não é aquele colchão tão duro, aquele colchão macio. E está dizendo para algumas pessoas: eu vim para te colocar nesta cama. Não é uma cama de doença, não é uma cama de enfermidade, mas eu vim para dar descanso à sua alma, ao seu espírito. Descanse no dia da angústia, descanse no dia do desespero. A sua esperança, ela é alimentada por Deus. Escute aqui. Aí ele diz assim: foi o tema, o que o Espírito Santo falou, e eu me alegrei muito quando muitas pessoas citaram e cantaram neste texto. Porquanto ainda que a figueira não floresça, se ela não floresce, não tem fruto, não há de forma alguma colheita, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Pode tudo faltar, mas Deus é a sua suficiência. Deus é tudo que você precisa que Ele seja para você. Deus é a sua suficiência. Acalma o seu coração, acalma a sua alma. Eu quero encerrar aqui. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quantos podem alegrar sua alma em Deus? Quantos podem alegrar o seu coração em Deus? É momento de você colocar para fora a angústia, a tristeza, a preocupação que domina a sua alma, o sentimento de fracasso, de derrota. Deus te sustenta nesta noite. E você sabe o que Deus está falando? Deus está renovando as suas energias espiritual. Deixa Deus te renovar nesse culto. É um culto de renovação da esperança. É um culto da renovação da fé. É um culto da renovação da expectativa de que coisas boas, coisas grandes, coisas maravilhosas está vindo em sua direção, pela fé em Deus. Aí ele confessa e diz: Deus, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as alturas. Deus vai fazer você flutuar. Ele vai te pegar na mão e vai dizer: vem, meu servo, eu te levo acima da tempestade, eu te levo acima da crise, eu te levo acima da tribulação, eu te levo acima da dor, para que os teus pés vai andar como da cerva sobre os montes. O Espírito Santo vai fazer você flutuar. Não tem tempestade, não tem luta, não tem dor, não tem enfermidade. As coisas estão assolando, o ódio está dominando, mas a graça de Deus te enche, a graça de Deus te renova. Levante a sua mão e adore, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te cura. Glória a Jesus. Aleluia. Seja renovado. Seja renovado. Aproveita esse momento e vai adorando. Abre o seu coração. Deus está falando com você. Aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo está falando. Aquilo que eu não consegui atingir o seu coração, o Espírito Santo está atingindo agora. Sei que estás aqui, Senhor. Eu só quero que você levante a mão e adore. Podes perceber, vai adorando, quem sou. Podes crer que há em mim, aleluias, um verdadeiro adorador. A minha oferta te ofereço a ti, Deus meu, aleluia. É noite de você ser renovado. É noite de Deus curar as feridas. É noite de Deus tirar os traumas. Ainda que a figueira não floresça. Parece que acabou tudo. Quero me alegrar. Pastor, acabou. Mesmo se o dinheiro. Quem sabe você está sentindo que acabou o amor, acabou o relacionamento conjugal, acabou a amizade, acabou a confiança, acabou a vida financeira, acabou tudo. Mas eis aí, hora de Deus fazer nascer tudo de novo. É hora de Deus fazer ressurgir. E é hora de um recomeço. Mas um recomeço com a graça. Oh, aleluia. Mas um recomeço com a fé. Tu és
Eu sei. Um recomeço com Deus. Um recomeço na direção de Deus. Vai soltando. Vai deixando embora. Manda embora agora todo o pesar, toda a tristeza, toda a angústia. Deixa o terreno limpo. Deus está curando pessoas. Deixa Deus te curar agora. Deixa Deus te curar. Deixa Deus agir na sua vida. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Coloque a mão sobre o seu peito. Meu tempo é pouco. Pode continuar. Baixinho para mim os instrumentos. Baixinho. Baixinho. Eu vou ministrar sobre a sua vida. Eu sei que você já está sendo tocado por Deus. O Espírito de Deus já tocou lá no fundo da sua alma neste culto. Mas você precisa de cura. Você precisa de uma libertação. Você precisa de algo do céu. Você precisa de algo do trono de Deus. E Deus abriu o céu para você. Deus já mandou do trono algo para você. Receba agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro cura. Eu ministro uma transformação de vida agora. Na unção, no poder do nome de Jesus. Eu ministro cura na alma, cura no espírito. Eu ministro cura no relacionamento que fora quebrado, que está espedaçado. Seja curado agora. Em nome de Jesus eu ministro agora. Você diz que não dá mais. Você diz que acabou. Mas Deus está dizendo que reconstrói agora. Ele começa a reconstruir agora uma nova vida, novos sentimentos, uma visão nova. Que Deus te abençoe nesse culto. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Seja abençoado agora. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quantos podem levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor? Tome